Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria nesta Páscoa que continua. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa a todos vocês. Por uma semana inteira é sempre Páscoa. O dia da Páscoa dura 8 dias. Não tem jejum nem penitência, é só alegria, para que o nosso corpo, nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito sintam a alegria de Jesus ressuscitado. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Alegrai-vos, partiram depressa, correram com grande alegria. A graça de Deus ignora a lentidão, diz Santo Ambrósio de Milão. Por isso que essas mulheres correm, depressa, com imensa alegria, abraçam Jesus e logo se tornam missionárias. Ide. A elas, Jesus fala o primeiro ide, vão da ressurreição. Que esse dia seja para nós também um testemunho alegre e ativo do triunfo do amor de Deus em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. As mulheres, saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados e os instruíram, dizendo: Contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castiguem. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído. E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, inicia a avalanche de alegria, de amor, de evangelização que surge da ressurreição. O mal tenta os seus últimos golpes de forma ridícula. Imaginem estes soldados que devem vigiar, que são pagos para isso. Eles mesmos dizem que dormem e que neste sono, que devia ser um sono forte, não perceberam que os discípulos vieram, tiraram a pedra, roubaram o corpo. É muita coisa para acreditar. Isso é claro que o diabo, que é o pai da mentira, inventou também esta mentira ridícula. Isso significa que quem não quer acreditar nunca vai acreditar. Do lado contrário, nós temos esta imagem maravilhosa destas mulheres. Algo extraordinário, inexplicável, é a experiência de alegria, de felicidade destas mulheres. São as primeiras que experimentam Jesus ressuscitado. É um turbilhão de emoções que elas sentem em seu coração, tanto que ficam abaladas e confusas. Mas acima de tudo está a imensa alegria que renova a vida. Irmãos, a emoção da ressurreição que essas mulheres sentem é tão grande, que custa acreditar. Jesus é o mesmo, ali diante delas.
e é diferente ao mesmo tempo. Ele tem um corpo de verdade, que aparece, que fala, que come, que pode ser abraçado, tocado, apalpado, mas ao mesmo tempo é diferente. Olha o que o Catecismo da Igreja nos fala. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta aos discípulos é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Número 645. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Mas, devido à união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder, e porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre Cristo pode-se dizer ao mesmo tempo: ele foi eliminado da terra dos vivos, e minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. Número 627. A ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele, Jesus, havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre, ordinária, pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Número 646. Estas considerações do Catecismo da Igreja nos ajudam a entender a realidade de Cristo ressuscitado. E tudo isso que o Catecismo expressa numa linguagem teológica, estas mulheres o sentiram na experiência direta com Jesus, emoções verdadeiras e vivas, imediatas, que o próprio ressuscitado fez nascer no coração delas e que transformou a vida delas. De medrosas, inseguras, elas se tornam missionárias autênticas. Irmãos, imagina a alegria, imagina a experiência que essas mulheres viveram. Deve ter sido realmente algo também do outro mundo.
encontrar Jesus após horas que ele havia morrido, que elas tinham visto com seus próprios olhos a forma como ele foi escarnecido, dilacerado. E depois de horas, essas mulheres que amavam verdadeiramente Jesus vão procurar o seu corpo lá no sepulcro para poder honrar o seu corpo de forma digna. Foram lá para poder embalsamar com os perfumes, os aromas que elas haviam comprado. E qual não foi a surpresa de chegar e não encontrar mais o corpo de Jesus, mas se encontra com os anjos que falam: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E depois o próprio Jesus se apresenta a elas com o seu corpo, aquele corpo que elas conheciam, que elas tinham visto ser maltratado, dilacerado. E de repente Jesus, com esse mesmo corpo agora de uma forma diferente, mas que era o mesmo, se apresenta a elas dizendo: alegrai-vos. Imagina que experiência, deve ter sido uma explosão. Eu imagino que o rosto delas deve ter ficado assim, totalmente diferente do que era, olhando, contemplando e ao mesmo tempo com aquele desejo enorme de pular em cima de Jesus, de abraçar, de tocar, e ao mesmo tempo não saber o que fazer, surpresas imensamente. Mas, enfim, a alegria explodiu porque rompeu até esse medo, esse receio de poder se aproximar. E elas abraçam Jesus, como fala no Evangelho, elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Imagina que emoção profunda, uma emoção tão forte, tão verdadeira, tão genuína, que rompe qualquer medo, qualquer receio, que rompe qualquer falta de fé. Elas transformam essa emoção, essa alegria num corajoso anúncio de fé, num corajoso anúncio missionário. E Jesus as envia: vão, não tenham medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. E elas, corajosamente, não tinha guarda que as impedisse, não tinha sacerdote, não tinha escriba, não tinha nada. Elas passaram por cima de tudo e foram ao encontro dos discípulos, dos apóstolos, para anunciar: ele está vivo, Jesus ressuscitou. Essa é a nossa experiência, gente. Também, quando a gente se encontra com Deus verdadeiramente na nossa vida, e toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo vai por água abaixo, tudo isso é destruído pelo poder do encontro com Deus, com Jesus ressuscitado, vivo, que te olha nos olhos, que te acolhe, que te recebe nesse abraço e diz: alegrai-vos. E te envia logo em seguida, te fazendo uma verdadeira missionária do Senhor. Essa é a experiência dessas mulheres, que hoje também toca a nós. É possível também para nós. Quantos de nós experimentamos isso? É só você olhar para a tua história, olhar para aquele primeiro encontro com Deus que fez brotar, jorrar com força aquele primeiro amor profundo, que Jesus te olha e diz: por que choras? Mas ele te fala: alegrai-vos, eu estou vivo, eu te ressuscito também comigo. Podemos partilhar neste momento o testemunho de um daqueles que receberam o batismo na vigília pascal, para entender como este encontro com Jesus ressuscitado muda a vida, cancela anos de mortalha, de tristeza, de vida vazia, de força, como a gente fala, e o que a ressurreição cria como alegria no coração de cada pessoa que encontra Jesus. O teu nome? Fábio, eu tenho 23 anos. Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu via meu pai espancando muito minha mãe, né? E eu daquele tamanho, aquela toquinha de gente, né? Só chorava muito, né? Minha mãe preparava uma comida de mau carinho mesmo pro meu pai quando eu chegava do trabalho. E minha mãe sempre comia com o olho roxo, né? E eu, pequenininho, só chorava. Aquilo foi se passando o tempo, 4 anos convivendo com aquilo.
Então fez por onde eu crescer na revolta de matar meu pai, né? Eu fui crescendo com aquele ódio no coração. Porém, eu era uma pessoa que não tinha sequer sentimento por ninguém, a não ser pela minha mãe, né? Era uma pessoa que era tão ruim que na rua bastava uma pessoa olhar pra mim que era decisão, meu. Era uma pessoa assim, eu não conseguia ter uma vida com uma mulher, uma relação, vida de homem e mulher, não conseguia devido a esse coração pedra que eu era, entendeu? Passaram-se os anos, entrei numa gangue lá na minha cidade, sou natural de Aracaju, Sergipe, então lá nós se mexe muito com gangue. Lá não tinha comando, lá nós vivíamos nós mesmos, lá a lei do cão. Então nós se envolvemos numa gangue, mais ou menos umas 70 pessoas, então eu era o linha de frente, tudo era o bombeirinho. Para vocês verem minha vida como que era, meu, eu não tinha nem nome. Meu nome era Bombeirinho. Pô, liguei o Bombeirinho. Por que o Bombeirinho? Porque eu era tão atentado que eu gostava muito de pôr fogo nas coisas. Fiz muita maldade com fogo. Então não tinha nem nome. Aí comecei a aprontar muito na minha cidade. Porém, minha família não aguentou mais. Falou, Fábio, tem uma oportunidade para você ir para São Paulo. Vamos lá reconstruir sua vida. Eu falei, vamos. Fui para São Paulo. Porém, já estava envolvido na droga. Briguei com meu pai. Peguei uma barra de ferro para meu pai. Aí meu pai olhou assim pra mim e falou, Dinho, você tem coragem, Dinho? Eu falei, pai, se o senhor passar nessa porta aqui, eu vou te quebrar, meu. Aí para não acontecer isso, Deus tocou no meu coração naquele momento. Falei, eu soltei a barra de ferro, pulei o portão e fui embora, fui pra rua. Nesse tempo passei 4 horas na rua, fiquei na rua. Quando chegou um certo dia, eu já cansado da droga, das coisas erradas que eu fazia na rua, nesses 4 horas da rua. Esses 4 anos que eu passei na rua, se eu já não tinha sentimento. Esses 4 anos que eu passei aqui em São Paulo na rua é que eu não tinha sentimento mesmo. Não tinha. Eu ria assim, o riso que eu tenho hoje, o riso assim, felicidade, mas não era de alegria, não era de poder estar com a família. Eu ria de acordo com as maldades que eu fazia, meu. Fazia maldade, ficava do lado e ainda ficava rindo, entendeu? Então, fiquei com um certo dia lá em Santos, lá, sou da Baixada, agora, tô lá em Santos lá, e quando foi um dia, falei, meu, saber de nada, vou lá na praia lá, vou arrumar alguma coisa para me comer. Tô indo pra praia, chega aí, vejo um negócio brilhando assim no ponto de taxista, vejo um negócio pequeno brilhando assim, que me chamou a atenção, né? Parei, olhei, falei, vou lá. Quando chego lá e vejo um crucifixo assim, né? Aí no crucifixo tinha Maria, e tinha que, porém, tinha o meu nome, né? Ou o nome do meu pai. O nome do meu pai, né? Porém tinha o nome do meu pai, né? Tinha bem assim, estava escrito bem assim, Maria Salva Celso, né? Porém aquele crucifixo estava escrito o nome do meu pai, falando bem assim, Maria Salva Celso. Então aquilo me chamou a atenção, né? Falei, caramba, o nome do meu pai, quem eu justamente queria fazer algo de muito ruim. Aí eu guardei aquele crucifixo no bolso e fui pra praia. Porém, arrumei alguma coisa para me comer lá na lixeira, que eu só comia praticamente comida do lixo. Na vida que eu vivia era assim. Dormi, me acordei. Porém, eu falei bem assim, hoje eu não vou usar droga não, meu. Vou fazer um corre ali rapidão ali de uma reciclagem, vou arrumar uma moeda e vou comer lá no meu prato. Porém, voltei na praia, lá na Conselheiro Neves, lá, fiz um corre na reciclagem e arrumei 2 mangos. Cheguei lá, bati 2 rangão lá, me deitei, né? Quando eu tô deitado bem do lado do mercado ali, aí chega o João de Santos. O João falou, e aí, eu acordei todo assustado, né? Falei, e aí, meu, você quer uma nova vida? Quer uma nova vida com Deus? Você quer realmente, mudar de vida mesmo? Quer uma nova oportunidade? Quer ser outra pessoa? Falou muito, chegou meio arrepio. Falou muito de Deus, né? Falei, eu quero. Porém, entrei na missão, e para eu, que não tinha um sentimento, hoje Deus faz uma transformação tão grande na minha vida. Hoje eu bato no peito assim e falo que Deus está fazendo a transformação, está fazendo cada dia mais a transformação na minha vida. Porque, falo para vocês, eu não tinha nome e eu quero receber esse batismo por quê? Porque esse batismo para mim está sendo uma nova identidade, não só no papel, mas comigo mesmo, comigo e com Deus. Para mim, eu quero sentir Deus, eu quero se tornar só uma pessoa só, quero se unir a Deus, se tornar um espírito só em Deus, porque a experiência que Ele está fazendo comigo é muito grande. Para quem eu não tinha paciência nem de conversar,
Tipo assim, a gente que toma, era frente de casa, assim, que dá uma atenção aos irmãos, aí sempre vem aqueles irmãos atribulados de, tipo, tá te futucando, meu. Aí, tipo assim, você dá aquela olhada, aí de repente dá vontade de voltar àquela pessoa que você era, aí de repente Deus fala, ô meu filho, calma aí, essa daqui é uma das minhas ovelhas, tá aquela... Aí na hora que você se lembra assim do seu propósito, o que é que Deus está fazendo na sua vida, aí você, não filhinho, não é por aqui, vamos ali. Então é isso que Deus está fazendo na minha vida. Cada dia mais eu estou abrindo o coração para Deus, porque eu falo para vocês, irmão, Deus bate, agora Ele não entra no seu coração se você não permitir. Ele não faz a morada no seu coração se você não permitir. E hoje, cara, eu rio assim hoje, mas eu rio de tanta felicidade, de tanta alegria do que Ele está fazendo na minha vida. Porque para quem tinha um coração de pedra, sabe o que é coração de pedra, meu? Meu, não descia uma lágrima de mim, meu. Ele não descia uma lágrima de mim, meu. Hoje, eu me emociono com muitas coisas, meu. Meus olhos estão cheios de lágrimas, meu. Mas, falar para você, eu não tinha isso. E graças a Deus, Deus fez aquela cirurgia, tirou aquele coração de pedra, mas a partir do momento que eu deixei, eu permiti, eu quis isso. Eu quis, Deus, a partir de hoje, você vai conduzir a minha vida. E Ele está conduzindo até hoje. Amém? A experiência viva com Jesus ressuscitado torna estas mulheres e todos os que abraçam Jesus, torna missionários, nos torna missionários de verdade, porque a alegria que sentimos no coração não pode ser retida, contida, ela explode ao nosso redor. Então, irmãos, hoje nós podemos pensar qual pode ser o nosso propósito. Em primeiro lugar, estas mulheres procuravam Jesus, queriam honrar o corpo morto de Jesus e tiveram a imensa alegria de encontrar Jesus vivo, de contemplar Jesus, de abraçar Jesus. É isso que te torna discípulo, contemplar o ressuscitado, refletir, pensar, sobretudo ter um encontro vivo, abraçar Ele. E como é que você abraça? Sem dúvida, na oração, no silêncio pessoal. Você tem que fazer uma experiência viva, pessoal, tua. Não vai bem a experiência do outro. A experiência do outro te estimula, mas agora é a tua vez de sentir Jesus ressuscitado. E depois disso, você se tornará um corajoso anunciador, igual a estas mulheres que foram as primeiras missionárias da ressurreição. Não foram os apóstolos, foram estas mulheres. Isso muito deve fazer a gente refletir sobre a missão da mulher dentro da igreja. Portanto, irmãos, vamos arregaçar as mangas, fazer espaço à alegria dentro do nosso coração e nos empenhar ativamente no anúncio da felicidade da ressurreição. Paz e alegria a todos. Que a paz e a alegria do ressuscitado preencha os nossos corações.